E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, tá? Vamos para mais um vídeo aqui, para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar de função injetora, sobrejetora e bijetora. Primeiro, vamos ver algumas questõezinhas aqui com relação à função. Vamos ver se vocês lembram ainda, tá? Olha, vamos analisar esses diagramas aqui. Primeiro, a gente observa que não é função. Por que não é função? Porque tem um elemento aqui do conjunto A que está sobrando. Então, não é função. Então, não há função de A em B, certo? Exatamente por isso. Porque nós não temos imagem para o 4. Ou seja, não existe um elemento correspondente no conjunto B para o domínio 4. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Já nesse exemplo aqui, a gente pode perceber que há função de A e B. Há uma função de A em B. Por quê? A gente vê que não sobra elementos aqui no domínio. Domínio, quem é o conjunto domínio? Quem é o domínio da função? 4, 5 e 6. Esse domínio da função, ele representa o x, certo? Quem é a imagem da função? Quem é o conjunto imagem da função? Quais elementos representam y? 6, 7 e 8. O conjunto B, pessoal, é o contradomínio. Então vamos ver aqui, ó. É função, pois cada x, ou seja, cada x aqui, quem é x? 4, 5 e 6, tem um único y, 6, 7 e 8. Tá? Domínio da função, 4, 5 e 6. Contradomínio é todo o conjunto B, 6, 7, 8 e 9. Tá aqui, ó, 6, 7, 8 e 9. Imagem da função são só os elementos que correspondem a y, tá? Que é 6, 7 e 8. Beleza? Seguindo aí. Mais um exemplo, tá? O que a gente observa aqui, pessoal? A gente tem o domínio da função, ou seja, os valores de x, 1, 2, 3, tá? Os valores que correspondem a y são 0, 4, 9 e 12. Olha só, eu tenho o 3, tá? Ou para x igual a 3, eu tenho y igual a 9 e tenho y igual a 12. Isso não pode acontecer, tá? Em uma função, x pode ter um único y, ou seja, x1 tem que ter y1, ou não pode ter, tá, dois valores para x, por isso não é função, beleza? Ó, não é função, pois pela definição, tá, cada x deve ter um único valor relacionado a y. E nós temos então para x igual a 3, y igual a 9 e y igual a 12. Tá certo? Então não é função. Bom, vamos ver aqui agora, pessoal, alguns gráficos, tá certo? Que representam função. Como que você vai saber que um gráfico é ou não é uma função? Beleza? Bom, o primeiro passo que a gente faz é cortar o gráfico com duas retas paralelas ao eixo de y. Se essa reta, ou se essas retas, tá, cortarem o gráfico em apenas um ponto, tá, então o gráfico é de uma função. Caso contrário, não é função. Como assim? Bom, vamos ver aqui. Olha só. Vou traçar aqui uma reta paralela ao eixo de y, tá? A gente observa que ela corta em um único ponto, tá certo? O gráfico é essa reta aqui, ó, tá? E vamos traçar uma outra reta, tá? Vamos traçar uma outra reta paralela também ao eixo de y,
Aqui é outra reta paralela ao eixo de y em qualquer lugar. E a gente observa que essas retas cortam em um único ponto, tá, o gráfico. Então é uma função. Nessa outra situação aqui, vamos ver. Se a gente pegar, traçar essa reta paralela ao eixo de y, traço essa outra reta também paralela ao eixo de y, o que eu observo? Ambas as retas, elas cortam em um único ponto, tá, o gráfico. O gráfico é esse aqui, ó, tá? Já agora, nesse último exemplo aqui, se eu pegar a reta e traçar essa reta paralela ao eixo de y, já observa aí, ó, tá, que corta o gráfico em dois pontos. Se cortar o gráfico em dois pontos, tá, não é função. Então, é função o primeiro gráfico e o segundo. Esse terceiro gráfico não é função, beleza? Ok? Segue para frente agora, tá? Fizemos aí uma rápida revisão de função. A gente viu quando representa ou não representa uma função a relação. E vimos também alguns gráficos. E vamos ver então aqui, ó, o que é uma função sobrejetora. Pessoal, uma função sobrejetora é muito fácil de você identificar ela, tá? Então o que você tem que ver? Você tem que ver o seguinte: se o conjunto imagem é igual ao contradomínio, quem é o contradomínio aqui? 0, 1, 4 e 9. Se o conjunto imagem é igual ao contradomínio, então nós temos uma função sobrejetora, tá? Vejam bem aqui, ó. Quem é o contradomínio? Menos 1, 2 e menos 3. Conjunto imagem, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, conjunto imagem igual ao contradomínio. Então, aqui nós temos uma função. Já aqui, ó, quem é o conjunto imagem? É 11, 2 e 3. Quem é o contradomínio? 11, 2 e 3. Então, também temos uma função. Nesse outro caso aqui, quem é o conjunto imagem? 6 e 8. Quem é o contradomínio? 6, 7 e 8. Então, não é uma função sobrejetora. Na função sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, aqui não é função sobrejetora. E é aquilo que eu disse. Não pode sobrar valores aonde? Aqui, tá? No contradomínio. Todos têm que receber flechinha. Se não receber flechinha, então o conjunto imagem é diferente do contradomínio. Beleza? Segue aí. Função injetora, pessoal. A função injetora, tá? Nós temos que ter para cada x, vamos ver aqui, ó, x é 0, 1, 2 e 3. Para cada x a gente tem que ter um y diferente, ou seja, para x igual a 0, y é igual a 1. Para x igual a 1, y é igual a 3. Para x igual a 2, y igual a 5. Para x igual a 3, y igual a 7. Ou seja, para cada x nós temos um y diferente, tá? Então nós não podemos ter o mesmo y para x1, x2, tá certo? O x3, ou seja, para o 0, 1, o 2 e o 3, nós temos que ter valores diferentes em y. Se eu tivesse o 0 ligado ao 3, ao invés de estar ligado ao 1, continuaria sendo função, tá certo? Continuaríamos tendo uma função, mas aí não seria, tá, uma função injetora. Função injetora, o que acontece? Para cada x, temos um y diferente. Vamos observar aqui, ó. Quem é o x do 1? Ou melhor, quem é o y do 1? O 2. Quem é o y do 2? O 4. Quem é o y do 3? O 5. Beleza. Então, o que significa, pessoal? Significa que nós temos uma função, certo? Que nós temos uma função. Função o quê? Função injetora, tá?
Já nesse outro exemplo aqui, ó, quem é o y do 1? O 2. Quem é o y do 2? O 4. Quem é o y do 3? O 6. Beleza. Então, é uma função injetora também, tá? Então, função injetora, certo? Nesse outro exemplo aqui, tá? Quem é o y do 1? O 1. Quem é o y do 2? O 1 também. O que acontece, pessoal? A gente tem x diferentes, ou seja, o 1 e o 2, mas que possuem uma mesma imagem, possuem o mesmo y. Então, quando isso acontece, não é função injetora. Então, aqui não é uma função injetora. Exatamente por isso, porque nós temos dois valores de x que apontam para um único valor de y. Então, não é função injetora. Função bijetora. Tá? Bom, essa é fácil. Quando a função é bijetora? Quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, aqui o que a gente observa? Ó, conjunto imagem igual ao contradomínio. Contradomínio 4, 5, 6, 7. Conjunto imagem 4, 5, 6 e 7. O que a gente tem? A gente tem y's, ou valores de y diferentes, tá, para cada x. Ou seja, 7 está ligado ao 4, o 8 ao 5, o 9 ao 6 e o 10 ao 7. Então, essa é uma função bijetora. Se a função, pessoal, não se classifica como injetora, não se classifica como bijetora ou sobrejetora, ela é uma função simples. Vamos ver aqui, ó. A função é bijetora? Melhor, vamos ver aqui os exemplos. Aqui vamos classificar em injetora, bijetora ou sobrejetora. Essa função aqui, ó, nós temos, tá, para cada x um y diferente. Para cada x um y diferente. Então, nesse caso é o que? É uma função injetora. Tá aqui, ó, função injetora. Não importa se sobram elementos. Aqui, ó, se sobram elementos no conjunto B. Se nós temos y sobrando, não tem problema. Mas ela é uma função injetora porque para cada x nós temos um y diferente. Já aqui, ó, nós observarmos, nós temos x para y e nós temos aqui, ó, tá, dois valores de x para um único y. Então, quando nós temos dois valores de x para um único y, tá, ela passa a ser o quê? Passa a ser sobrejetora, tá? Sobrejetora. Nós temos uma imagem, tá, para dois valores de x. Então, ela é sobrejetora, beleza? E por último, a gente tem aqui uma função bijetora. Por quê? Porque ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então, não esqueçam, uma função é bijetora quando é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Certo? Façam aí, pessoal, encerrando a aula, os exercícios da página 61, questões da 24 a 27. Um abraço e até a próxima aula. Pessoal, depois a gente vai fazer uma aula só de correção de exercícios, tá bom? E continue mandando as fotos, tá, dos exercícios que vocês estão respondendo aí. Tá? A gente está avançando aí no conteúdo, tá bom? Para que a gente possa estar registrando aqui a presença de vocês. E peço também a vocês que estão acessando lá o canal no YouTube que se inscrevam no canal. Falou? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!